Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Seguindo então a nossa sequência sobre as equações do segundo grau, vamos ver agora as equações incompletas onde o c é igual a zero. Bora lá então. Bom, pessoal, nesse caso aqui, nós temos as equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então perceba que aquele termo que não tem o x, ele não aparece, tá bom? Então, alguns exemplos: x ao quadrado mais 3x igual a zero, 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Perceba que eu só tenho termos com x ao quadrado e x. Aquele termo sem o x não aparece. 4x ao quadrado menos 5x igual a zero, menos x ao quadrado mais 2x igual a zero e menos 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Bora lá então para nós resolvermos cada uma dessas equações aqui. Começando então com x ao quadrado mais 3x igual a zero. Qual que é o primeiro passo da resolução? Primeiro passo, nós vamos colocar o termo em comum, o termo comum em evidência. O que é o termo comum? É um termo que aparece nos dois aqui, ó. É um carinha que aparece nos dois termos aqui. Então, ó, perceba que tanto x ao quadrado quanto esse 3x, eles têm o x em comum, né? O x ao quadrado é x vezes x, então tem x. E o 3x, 3x, tem x. Então, esse x é o termo em comum. Então, nós vamos colocar ele em evidência. O que que é isso? Você vai colocar esse termo aqui, né? E abrir um parênteses. Então, você vai transformar essa soma aqui em uma multiplicação. Então, vai ser x vezes, né? Então, quando a gente não coloca nenhum sinal e coloca o x ou um número e abre parênteses do lado, é que a operação aqui é a multiplicação. Então, x vezes, e aqui dentro do parênteses nós vamos colocar algumas coisas, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, colocar o termo em evidência. Quem está, o termo comum? Quem é o termo comum aqui dos dois? É o x, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós vamos pegar cada um desses termos e dividir pelo termo comum. Então, ó, x ao quadrado é o primeiro termo dividido por x. Quanto que dá x ao quadrado dividido por x? O que é x ao quadrado? X ao quadrado é x vezes x. Quando você dividir por x, você vai cancelar um x em cima e um x embaixo e só sobra x. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Sempre que você dividir x ao quadrado por x, o resultado vai ser x, tá bom? Sempre vai ser assim. Pega o segundo termo, o 3x, e divide por x. O que vai acontecer? Esse termo que tem 3x, ele vai perder o x, né? Eu vou dividir o x, vou cancelar aqui o x com o x, e vai sobrar só o 3. Então, sempre vai ser assim? Vai sumir o x e ficar só o coeficiente? Sempre vai ser assim. Vai sumir o x e vai ficar só o coeficiente. Tudo bem? O terceiro passo vai ser justamente você pegar esses resultados aqui e colocar aqui dentro do parênteses, onde eu coloquei esses três pontinhos, tá bom? Então, você vai escrever x e entre parênteses, x mais 3, fecha o parênteses, igual a zero. O que nós fizemos aqui? Nós transformamos a nossa adição em uma multiplicação, tá bom? E isso é muito importante. Por quê? Porque, não se esqueça aqui, né? Aqui era mais e aqui ficou mais também. Se aqui fosse menos, aqui seria menos. Não se esqueça, detalhe importante, tá bom? E por que que é importante fazer todo esse processo aqui? Porque agora nós podemos igualar cada termo da multiplicação a zero. Porque é o seguinte, pessoal, olha só. Aqui é como se eu tivesse dois números, né? O x e o número que é o x mais 3, que eu estou multiplicando e o resultado dá zero. Na matemática, só tem uma chance de dois números serem multiplicados e o resultado dá zero. Quer dizer que um deles é zero, não é? Então, por exemplo, 2 vezes quanto dá zero? Zero. 2 vezes zero. 2 vezes zero dá zero. Então, sempre que eu tenho uma multiplicação e o resultado é zero, um dos dois números tem que ser zero obrigatoriamente. Então, é isso que nós vamos usar. Então, agora, você vai separar. Então, você tem x e x mais 3. Você vai separar isso aqui em duas equações e igualar cada um desses termos a zero, tá bom? Então, o primeiro é o x, que está sozinho. Então, você vai escrever x igual a zero. E esse x igual a zero já é a primeira solução da sua equação.
Esse tipo de equação, pessoal, equação onde não aparece o c, sempre uma das soluções vai ser zero. Sempre vai ser zero, tá bom? Isso é sempre vai ser assim. E depois que você igualou o x igual, né, pegou o x e igualou a zero, você vai pegar quem está dentro do parênteses, aqui no meu caso é o x mais 3, e vai igualar a zero também. Aqui dentro sempre vai ser uma equação do primeiro grau, dentro do parênteses. Sempre vai ficar uma equação do primeiro grau, e você vai resolver essa equação do primeiro grau, x mais 3 igual a zero. Pega esse mais 3, passa para o outro lado, x igual a menos 3. E esse menos 3 é a sua segunda solução. Ok? Então, as soluções para essa equação, x ao quadrado mais 3x igual a zero, são x igual a zero e x igual a menos 3. E aí, por último, então, você vai escrever a solução. Então, solução igual a zero e menos 3. Ok? Lembrando, pessoal, que quando você vai escrever a solução, isso aqui é um conjunto, então não necessariamente você precisa colocar na ordem crescente, tá bom? Eu poderia escrever aqui solução menos 3 e 0, mas não tem problema escrever assim, 0 e menos 3, tá bom? No conjunto não importa a ordem, beleza? Vamos resolver os outros casos, então. 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Vou colocar o termo comum em evidência. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe. Eu tenho 2 aqui e tenho 4. E eu tenho um divisor comum entre 2 e 4, que é o 2, né? O máximo divisor comum entre 2 e 4 é o 2. Então, além do x, eu posso colocar também o 2 em evidência. Ah, professor, mas e se eu não colocar o 2 em evidência? Se eu colocar só o x, como você fez no exemplo anterior? Dá certo também, e eu vou mostrar aqui os dois casos, tudo bem? Então, primeiro eu vou fazer colocando 2x em evidência. Então, ó, o x sempre vai ficar em evidência, e aqui, além do x, eu vou colocar o 2, que é o máximo divisor comum entre esses caras. Então, 2x em evidência. E agora, o próximo passo, pegar cada um dos termos e dividir por 2x. 2 dividido por 2 dá 1. X ao quadrado por x dá x. Então, o primeiro termo aqui é x. E agora o segundo termo, 4x dividido por 2x. 4 dividido por 2 dá 2. E x dividido por x dá 1, vai sumir. Então, aqui o segundo termo vai ser 2, que é o resultado da divisão de 4 por 2, igual a zero. Próximo passo, iguala os termos a zero. Então, primeiro você pega e coloca 2x igual a zero. Qual é o número que vezes 2 dá zero? É o zero. Então, a sua primeira solução está aqui, x igual a zero. Lembre-se que nesse tipo de equação, uma solução é sempre x igual a zero. A segunda solução vai pegar quem está aqui dentro do parênteses e igualar a zero. X mais 2 igual a zero. Resolve essa equaçãozinha. X é igual a menos 2. Então, solução 0 e menos 2. Então, vamos lá. Quero mostrar para você agora que se você não tivesse colocado o 2 também junto com o x em evidência, ia dar certo do mesmo jeito. Só o x em evidência basta. Então, ó, coloca o x em evidência. 2x ao quadrado dividido por x, só que aqui agora dentro do parênteses vai ficar 2x, tá bom? Porque você está pegando só o x. Então, aqui dentro do parênteses vai ficar 2x. E o 4x dividido por x dá 4. Então, você só está tirando o x, tá bom? E vai ficar 4. Iguala o x a zero, então x igual a zero, primeira parte. Segunda parte, pega quem está aqui dentro, que é o 2x mais 4, e iguala a zero. 2x mais 4 igual a zero. Resolve essa equação do primeiro grau. O mais 4 joga lá para o outro lado, fica menos 4. O 2 que está multiplicando, agora você vai ter que passar dividindo. E você vai ficar com x igual a menos 4 sobre 2. E menos 4 dividido por 2 dá menos 2, igual no exemplo anterior. Tá bom? Então, não tem problema você pegar o x. Se você sempre pegar o x, sempre colocar o x em evidência, vai dar certo do mesmo jeito. Ok? Vamos resolver os outros exemplos, então. 4x ao quadrado menos 5x igual a zero. Bom, aqui nesse caso, 4 e 5 não tem máximo divisor comum, então eu pego só o x mesmo, coloco o x em evidência. 4x ao quadrado dividido por x, 4x. Menos 5x dividido por x, menos 5, igual a zero. Então, iguala o x a zero. Não se esqueça aqui, ó. Aqui eu tenho um menos, tá vendo? Então, aqui você tem que colocar menos também.
O mesmo sinal que está em cima, você tem que colocar embaixo. Então, igual ao x a zero, a primeira solução, x igual a zero. Segunda solução, 4x menos 5 igual a zero. Quem está aqui dentro do parênteses, você iguala a zero. Resolve essa equação do primeiro grau. Passa o 5 para o outro lado, fica positivo, não se esqueça. E depois o 4 que está multiplicando, passa dividindo. X igual a 5 quartos. Solução, então, 0 e 5 quartos. Ok? Próximo exemplo, menos x ao quadrado mais 2x igual a zero. Vou colocar o x em evidência. Agora, ó, presta atenção. Menos x ao quadrado dividido por x. Nesse caso, não vai dar x. Nesse caso, vai dar menos x. Olha o menos aqui na frente, ó. Então, aqui é menos x, tá bom? Menos x. E o 2x dividido por x mais 2. Então, iguala o x a zero, x igual a zero, e pega lá menos x mais 2 igual a zero. Passa o 2 para o outro lado, menos x igual a menos 2. Multiplica por menos 1 dos dois lados, né? Porque o x está negativo, então você tem que multiplicar por menos 1 dos dois lados. Quando você faz isso, você muda o sinal dos dois, então o x fica positivo, e esse menos 2 que está negativo fica positivo também. Então, solução aqui no caso, 0 e 2, tá bom? Pessoal, não deixe de prestar atenção nessa questão do sinal. Muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Último exemplo, menos 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Aqui nesse caso, eu vou aproveitar que os dois termos têm o menos e vou colocar o menos x em evidência. Ah, mas e se eu colocar só o x positivo? Dá certo também, tá bom? E vou aproveitar também que o 3 e o 6 têm um máximo divisor comum, que é o 3, e vou colocar o menos 3x então. Então, ó, divide o menos 3x ao quadrado por menos 3x. Aí não se esqueça, aqui tem que fazer a regra de sinal, né? Menos com menos dá mais na divisão. 3 dividido por 3 dá 1, e x ao quadrado dividido por x dá x. Então, ficou só x aqui. Menos 6x dividido por menos 3. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 3 dá 2. E o x vai embora com esse x aqui. Então, ficou menos 3x fora e x mais 2 dentro do parênteses. Igual ao menos 3x a zero. E qual é o número que vezes menos 3 dá zero? É o zero. Então, nesse caso, sempre vai ter uma resposta que é zero. E o x mais 2 igual a zero. Passo o mais 2 para o outro lado. X igual a menos 2. Solução, 0 e menos 2. Bom, pessoal, é tudo uma questão de costume, tá bom? Como em tudo na matemática, é muito importante que você faça exercícios, tá bom? Então pega o seu material, os exercícios que o seu professor passa para você e faça, de fato, não copie, faça. Quanto mais você fizer, essas coisas vão ficando simples, vão ficando mais fáceis, mais simples, mais rápidas de fazer, tá bom? Bom, se ficou qualquer dúvida, pode me escrever. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, me ajuda também. Se não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.